capítulo 20. Observemos esta leitura com atenção. Êxodo 20, verso 1. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Irmãos, estamos diante da santa lei de Deus. Se nós observarmos aqui os versos 1 e 2, nós vemos quem autentica a autoria desta lei. Então, falou Deus, todas essas palavras, falou Deus, o próprio Deus. Esse conjunto de leis, que é um código moral perfeito, foi escrito pelo próprio dedo de Deus. Nós temos a revelação das Escrituras, quando o Espírito Santo inspira os profetas do Antigo Testamento, e eles escrevem aquelas profecias e guardam para as gerações futuras. Nós temos a inspiração do Espírito Santo nos apóstolos do Novo Testamento. Eles escrevem aquelas revelações e guardam para as gerações futuras, lançam as doutrinas da igreja. Estes 10 mandamentos, o próprio Deus escreveu com suas mãos. Por isso, ele é tão combatido. O próprio Deus, então, nós vemos aqui a autenticidade de quem criou e quem deu essas leis para que os homens obedeçam, não só a igreja, para o mundo, para as pessoas obedecerem, né? Nações se basearam nesse código moral perfeito para fazerem seus códigos penais, né? Não matar, por exemplo. Quem disse que não pode matar? Deus. Não furtar. Quem disse que não pode furtar? Deus. Né? Então, nós vemos aqui que o próprio Deus, ele autentica como de sua autoria essa lei. E ele falou no verso 2, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa do Egito, da casa da servidão. Então, ele se identifica. Primeiro ele fala quem deu esta lei, né? E depois ele se identifica como o Deus que tirou o povo da casa da servidão, ou seja, o Deus vivo, o grande eu sou, né? Então, o que acontece? Deus foi como estudamos ontem, na carta de Tiago, os irmãos que estavam aqui. Deus é o legislador e o juiz. Ou seja, Deus, o legislador, é aquele que cria a lei. Só Deus é legislador. Né? Existem os legisladores humanos que criam leis regionais de um território. Né?
Esta lei, esse código moral perfeito, universal, né, o próprio Deus criou. E ninguém é legislador além de Deus, somente Deus. Então, somente Deus é juiz sobre essa lei. Como disse Tiago na sua carta, né, capítulo 4, versos 11 e 12. Então, só há um legislador que é Deus, só um que fez a lei, que pode fazer a lei, e só há um juiz que pode julgar sobre a lei. Por exemplo, nós não temos poder para enviar alguém para o inferno ou enviar alguém para o céu. Essas coisas Deus fará baseado na lei e na justificação por Cristo, porque Cristo não transgrediu a lei. Então serão absolvidos aqueles que estão em Cristo, justificados por Cristo, porque Cristo não transgrediu a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, quando nós vemos pessoas ou instituições combatendo a lei, ou alterando a lei, mudando a lei, ou dizendo que a lei não tem mais efeito, ou dizendo que essa lei deve ser interpretada de tal forma, de forma diferente da que está escrita aqui, essas pessoas ou instituições, muitas vezes não por mal, muitas vezes até por boa vontade, elas estão usurpando, estão tendo usurpação do direito que é de Deus, o direito que Deus exerce sobre a lei que Ele criou e que será o código que Ele julgará, né? As pessoas, as nossas obras nos acompanharão. Então a lei, ela está dita e escrita aqui pelo próprio Deus. Então, irmãos, embora quanto mais o tempo avance, mais as igrejas apostatam da lei de Deus. Mas a moral, a sociedade apostata também da moral de Deus. No entanto, esta é a moral absoluta. Um professor de filosofia, por exemplo, que mesmo que seja ateu, e ele ensina o relativismo, relativizar a moral. Ele ensina uma moral relativa. Ele pode até ensinar e começar bem a ensinar essa moral relativa, mas sem o absoluto, ele vai ser como uma ave que voa sobre o oceano. Ela voa bem, começa a voar bem, mas em algum momento ela vai ver que ela não tem onde ela pousar. Não tem onde pousar. E não tem um fundamento seguro onde ela possa pousar, né? O professor de filosofia, ele vai ter que recorrer ao absoluto. E o absoluto, a fonte literária do absoluto é o próprio Deus, são os 10 mandamentos que descrevem ao mundo, não só à igreja, ao mundo, o seu código moral, né? Enquanto igreja, nós tentamos observar essa lei, nós não conseguimos cumprir esta lei. E se fôssemos justificados pela lei, todos nós pereceríamos, todos seríamos condenados. Porque nenhum de nós pode observar esta lei e cumprir esta lei, né? Por isso somos justificados por Cristo. Mas a igreja que ama o Senhor seu Deus, ela se preocupa e se importa com essa lei. Então essa lei está sempre, constantemente, em evidência na mente daqueles que amam a Deus. Porque sabem o que desagrada a Deus, o que podemos fazer e o que não podemos fazer, né? Então, quando erramos e descumprimos essa lei, nós temos uma tristeza profunda e sabemos conscientemente que pecamos. Então nos arrependemos e pedimos perdão para Deus. E na maior parte do tempo nós tentamos observar esta lei para não transgredir, né, estes mandamentos, pois esse mandamento foi o próprio Deus que deu, o legislador, somente Ele. Nós não podemos distorcer essa lei e nós não podemos julgar as pessoas por esta lei. Quando percebemos, quando é evidente que as pessoas quebraram os mandamentos, nós podemos exortar essas pessoas em amor, como a palavra de Deus diz, né? Mas nós não podemos lançar alguém no inferno, nós não podemos salvar alguém, enviar alguém ao paraíso. Somente Deus é o juiz perfeito sobre isto e o legislador, tá bom? Então, nós vamos fazer uma oração.